Meus queridos, eu convido os amados a abrirem a palavra no Salmo de número 15. Salmo de número 15. Salmo que servirá de base para a nossa reflexão, para a exposição da Escritura nessa manhã. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça. E de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por esse tempo que temos livremente de adorá-lo, exaltá-lo e bendizê-lo. E nesse momento, Senhor, eu clamo ao Senhor que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença. Meu Senhor, minha rocha, meu Redentor, amado da minha alma, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, como eu disse e conversava com as crianças aqui, nós fazemos perguntas o tempo todo. Você faz pergunta o tempo todo. Faz pergunta para as pessoas, faz pergunta no seu próprio coração. Nós somos assim. E se por acaso você é pai de uma criança pequena ou na fase intermediária, especialmente aqui eu estou com os meus filhos, às vezes você vai ficar um pouquinho cansado e exausto de tanta pergunta. E você pode dizer assim, ô menino, vai lá no telefone da sua mãe, pega o meu telefone e pergunta para o Google. O Google vai te responder esse negócio, né? Às vezes alguns podem até achar as perguntas irritantes, exaustivas, mas elas são muito encorajadoras. E as perguntas são esclarecedoras. Por quê? Porque nós fomos criados assim. Os seres humanos, eles fazem perguntas. E aí, pensando nas crianças, talvez perguntas como essa você já tenha ouvido. Papai, por que se Deus criou todas as coisas, Deus fez os postes de luz na rua? Como é que você sai de uma resposta dessa? De onde vem o leite, papai? Por que o gelo derrete? Por que eu tenho que ir para a cama nesse horário? Por que eu não posso jogar agora? Por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso fazer aquilo? Papai, você concorda, a pergunta que eu ouvi essa semana, né? Com a teoria da Pangeia? Eu falei, Jesus tem misericórdia. Papai, existe algo justo na guerra? Papai, o que a Bíblia diz quando ela quer dizer que Deus é soberano? Muito bem, queridos, essas são as questões que nós ouvimos dos nossos filhos e tantas outras. E se você pensar nos seus amigos e colegas, familiares, você vai ouvir muito mais outras perguntas. E quanto mais você escuta as perguntas, mais você entende que as pessoas perspicazes não são apenas aquelas que têm as respostas certas. Mas as pessoas inteligentes e perspicazes são as pessoas que têm as perguntas certas. As perguntas certas. Porque você não consegue as respostas certas, a menos
que você tem uma pergunta correta e uma pergunta certa. E é exatamente isso que o Salmo 15 faz conosco. O salmista, ele faz a pergunta certa. Ele faz uma pergunta muito inteligente, muito perspicaz, e é uma questão que realmente atinge o cerne da identidade de cada ser humano. De cada ser humano. Se você quer saber quem você é, se você quer saber como que você recebeu o fôlego de vida, a sua respiração, se você quer saber como é a sua vida sobre este mundo, o que você precisa fazer? Fazer perguntas. Se você quer entender as coisas neste mundo, você precisa fazer perguntas. E essa pergunta que nós vemos aqui no Salmo é uma questão que vai direto ao propósito criativo e soberano de Deus. Por que Deus nos criou? E uma pergunta que, à sua maneira, resume toda a grande história da redenção, todo o drama da redenção, está embutido nessa questão no Salmo de número 15. E o salmista pergunta: quem? Senhor. E lembre-se, quando nós vemos essa palavra, se você olhar, está aí na nossa projeção, e se você olhar na sua Bíblia, você vai ver Senhor tudo maiúsculo. Quando você vê Senhor tudo maiúsculo na sua Bíblia, se refere a Iavé, o Deus da aliança. E ele então, o salmista está dizendo assim: Iavé, o Deus da aliança, o Criador de todas as coisas, quem habitará no teu tabernáculo? Quem irá morar na sua casa? Quem há de morar no teu santo monte? Quem vai morar lá? Então esta expressão é muito interessante, porque na linguagem e na cultura do Antigo Testamento, nós vemos essas perguntas, e há uma possibilidade de que o Salmo 15, escrito por Davi, ele tenha sido escrito especialmente num momento em que o povo recebe a Arca da Aliança de volta. É uma possibilidade nesse sentido, no tabernáculo no Monte Sião. E este Salmo é uma liturgia que as pessoas do Antigo Testamento recitavam quando eles iam adorar ao Senhor. E é surpreendente, provavelmente muito interessante isso, que esse salmo tenha sido também explicado, pregado por Cristo Jesus. Porque ele tem muita semelhança, se você olhar, com o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, lá em Mateus capítulo 5. Se você depois em casa pegar a sua Bíblia e comparar aquilo que o salmista responde a partir do verso 2 com o Sermão do Monte, você vai ver essa semelhança. E o que significa então permanecer no tabernáculo de Deus? O que significa morar no seu santo monte? Essas metáforas mostram a realidade de estarmos na presença de Deus. E aqui vemos um ponto importante nesse salmo. Quem tem o direito de viver na presença de Deus? Quem tem o direito de viver na presença de Deus? Este é o ponto, esta é a questão. E quando você escuta essa pergunta, fica claro o propósito do motivo para o qual eu e você fomos criados. Não é apenas uma conjectura intelectual, não é apenas informação, mas esta é a questão das perguntas. Esta é a questão das perguntas. Você foi feito para o relacionamento com Deus. Você recebeu fôlego para que você possa desfrutar de um relacionamento e de comunhão com Cristo, com Deus. Não importa se você concorda com isso, se você reconheceu isso ou não. A própria natureza do ser humano mostra que você foi criado por Deus, que você foi conectado a Deus pela própria natureza ao receber vida, fôlego. Por quê? Porque nós somos
criados à imagem e semelhança de Deus. E criados à imagem e semelhança de Deus, sabe o que você carrega? Você, acreditando em Deus ou não acreditando, você carrega a marca do Criador. Você carrega o que João Calvino dizia, o sensus divinitatis, o senso divino. E é interessante que se você for para o lugar mais longínquo dessa terra, você vai chegar nesse lugar, que talvez o evangelho jamais tenha chegado, e você vai ver essas pessoas adorando algum tipo de Deus. Sabe por quê? Porque o ser humano tem necessidade de buscar o sobrenatural, porque Deus o marcou com a sua imagem. Então, este é o propósito, então este é o ponto. Nós somos criados por Deus, mas aqui voltando ao Salmo, quem tem o direito realmente de fazer aquilo para o qual foi criado? Morar, habitar na presença do Senhor. Quem tem esse direito? E meus irmãos, eu confesso a vocês que a resposta é esmagadora. Eu fui humilhado essa semana estudando esse salmo. Por isso eu quero, com a colaboração da minha esposa no tema dessa mensagem, eu tinha colocado outro tema, e aí conversando com ela, ela falou assim, amor, eu acho que fica melhor assim. E de fato eu entendo que ficou melhor, como ela me ajudou, né? A humilhação que conforta. A humilhação que conforta. Eu quero falar sobre isso com você nesta manhã. E você não vai entender o Salmo de número 15, a menos que você fique humilhado, arrasado, esmagado com a resposta a essas perguntas. E eu quero compartilhar com você aquilo que esse salmo fez comigo nessa semana. Como eu disse a você, eu fui esmagado, humilhado, mas também confortado pela graça de Deus ao estudar esse salmo. E a resposta é que somente uma pessoa, para responder esse salmo, para responder essas perguntas, a resposta é que somente uma pessoa que é puramente justa, em todos os sentidos, tem o direito de ser um hóspede na casa de Deus. Aí já começa a minha humilhação. Alguém totalmente justo, puramente justo. Somente uma pessoa perfeita, santa, tem o direito de viver na presença de Deus. E aí quando você escuta essa resposta, talvez você olhe para a sua semana e pense naqueles momentos que você não foi muito justo, que você não foi muito correto, que talvez a ira brotou no seu coração, aquele momento que você recebeu uma mensagem de tal pessoa, você falou, miserável, pecador, e você desejou mal para ele, e você quis falar mal dele. Quando você escuta essa resposta, você examina o seu coração e diz, eu não sou essa pessoa. Eu não sou. E é isso que me esmaga. É isso que me quebra. Agora, quem é o homem justo que o Salmo fala? Ele fala que esse homem é um homem de coração puro. E lembra lá de Mateus capítulo 5, verso 8? Os limpos de coração verão a Deus. Ele diz que este homem é um homem que ama o próximo de todas as maneiras. Ele diz que este homem é um homem que tem um compromisso moral inabalável. Ele é uma pessoa correta em todas as suas relações. E por causa disso, ele não vai ser abalado. Olha só o que diz o verso 1 e 2. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive, olha a resposta, o que vive com integridade e pratica a justiça. E de coração, fala a verdade. Essa última frase parece tão provocativa, né? Fala a verdade em seu coração. É fato que eu e você, nós estamos em constante conversa, sabe com quem? Conosco mesmo. A pessoa com quem você mais conversa é com você mesmo. E o seu coração nunca para de falar e nunca para de conversar sobre alguma coisa.
sempre tem um ponto de vista, sempre ele tem uma perspectiva, sempre tem uma opinião, tem algum tipo de conteúdo aí no seu coração. Todos nós temos isso. Desde os mais pequeninos, desde as crianças, nós pensamos algo sobre aquilo que nós estamos vendo. Talvez você esteja aí pensando, esse pastor aí hoje ficou doido. Olha a roupa que ele está usando. Depois, se você quiser explicação, eu te explico. Mas não se escandalize, não. Mas você tem pensamentos, você tem conteúdo sobre as coisas que você vê. Você pensa sobre várias coisas. Agora, o coração de um homem justo está absolutamente cheio de verdade. A sua conversa interna, ela é marcada, ela é tingida pela verdade de Deus. E ele só pensa aquilo que é certo. Ele só deseja o que é certo. E ele apenas propõe aquilo que é certo. E aí quando você lê isso, quando você escuta isso, com essa teologia bíblica do coração, e aí perceba, quando a Bíblia fala do coração, a Bíblia está falando daquele núcleo casual da sua personalidade, da minha personalidade, aquilo que nos dirige, aquilo que nos motiva e vai mostrar para nós aquilo que nós vamos fazer de maneira prática, funcional. Está falando sobre aquilo que nós somos, aquilo que nos motiva para fazer o que fazemos. Ou seja, está falando do centro governante da nossa vida, daquilo que nos direciona, do sistema que nos direciona. E veja, o que você pensa é fruto daquilo que domina o seu coração. E a palavra de Deus diz, a boca fala do que está cheio o coração. Então, a maneira como você age, a maneira como você se comporta, a maneira como você reage às situações, é aquilo que governa você, que vai ficar evidente. Então, o que governa o seu coração, o que governa as suas palavras, o que governa o seu comportamento, é aquilo que direciona você, que é aquilo que está no seu coração. E você não pode dizer assim, eu faço X, Y ou Z por causa das coisas que acontecem ao meu redor. Não, você não pode responder assim. Sabe por quê? Porque você faz X, Y ou Z por causa do seu coração. Eu faço X, Y, Z por conta das coisas que dominam o meu coração. Ou seja, você reage às circunstâncias ao seu redor por aquilo que direciona você, aquilo que domina você. E aí, queridos, é interessante que quando nós pensamos na justiça, ela sempre começa com o coração. Então, marido, não diga que você fez isso ou aquilo por conta da sua esposa. Esposa, não diga que você fez isso ou aquilo por conta do seu marido. Crianças, não diga que você fez isso ou aquilo, eu fiquei nervoso porque quebraram a minha nave. Como nós ouvimos aqui, e eu não sei quem foi, quem é que quebrou, muito provavelmente foi o meu irmão, e aí você fica nervoso por conta dos outros. Não. Crianças, não fiquem nervosas porque o papai ou a mamãe não deixaram você fazer aquilo. Não, eu estou bravo porque a mamãe não deixou eu assistir o que eu queria. Ou não deixou eu brincar na hora que eu queria. Não, isso é fruto daquilo que domina o nosso coração. Amigos, não digam que vocês estão irados por conta dos seus amigos. Trabalhadores, não digam que a sua vida é ruim por conta do seu chefe. Cidadãos brasileiros, não digam que a sua vida é ruim porque os líderes governantes são maus. A Bíblia nos impulsiona novamente a fazer o quê? A olhar para o nosso coração. A questão de quem ou o que é dono do meu coração. E aí eu pergunto para você, quem é o dono do seu coração, querido? Quem é o dono do seu coração? Sabe o que foi esmagador para mim essa semana? Foi perceber que ainda eu travo uma guerra no meu coração. E que nem sempre eu quero Deus. Que nem sempre eu quero Deus.
que há momentos que eu acho que o meu jeito de resolver as coisas é melhor. Agora, querido, faça essa reflexão, pare, pense nisso. Será que você às vezes não é como eu? Que acha que o seu jeito é melhor do que as coisas de Deus? O seu jeito de se relacionar com as pessoas, o seu jeito de se relacionar com a esposa, com o esposo, com os filhos, no trabalho, na educação, na disciplina, seja o que for. Às vezes nós não achamos que o nosso jeito é melhor do que o jeito de Deus. E aí está a guerra no meu coração, querido. Há momentos em que há outras coisas além do que Deus me chama para fazer, que me parece, sabe o quê? Mais atraente, mais bonito. Essas são as armadilhas do nosso coração. O coração da sua dificuldade e da minha, sabe qual é? O nosso coração. Aquilo que nos domina. E a pergunta é, o que domina você? Se isso não é suficiente, olha o que diz o versículo 3. O verso 3, o salmista diz assim, que esse que habita na casa do Senhor é aquele que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Essa pessoa cujo coração é governado por Deus, porque seu coração é governado por Deus, ele nunca fala mal de ninguém. Nunca fala mal das outras pessoas. Nunca faz algo que diz ser mal ao seu próximo. Veja isso, meu amado. Nenhum ato egoísta, nenhum momento de impaciência, irritação, nenhum momento de palavras rudes, nenhum momento de julgamento amargo, nenhum momento de me colocar no centro das atenções, porque eu quero estar no centro, nenhum fechamento dos olhos para a necessidade do outro. E aí eu fico pensando, será que nós não temos nenhum momento assim? E o fato é que nós não agimos assim, sabe por quê? Porque nós estamos muito ocupados. Por que eu não presto atenção no meu próximo? Por que eu não presto atenção às necessidades do outro? Por que eu não presto atenção nas situações que são colocadas ao meu redor e não sou atencioso com elas? Sabe por quê, querido? Porque eu estou muito ocupado, você está muito ocupado. E qual é o tipo de ocupação que nós temos? Nós estamos ocupados com as nossas próprias necessidades, amando e cuidando de nós mesmos. E aí eu fico pensando, meus irmãos, que esse homem injusto, ele procede totalmente diferente de como eu procedo, de como nós procedemos. E aí eu fico pensando, será que realmente, e aí quando a Bíblia diz assim, orem por aqueles que vos perseguem e ame os seus inimigos. Será que eu, de fato, amo os meus inimigos? Você ama os seus inimigos? Você ama, presta atenção, você ama os seus inimigos? Será que nós, de fato, amamos as pessoas que nós dizemos que amamos? Sinceramente, querido, não acho que nós amamos as pessoas como, às vezes, nós dizemos que amamos. E aí, talvez você possa dizer assim, oh, meu amado, eu amo você em Cristo. Será que ama mesmo? Em Cristo. O fato é que às vezes a gente diz, eu não tenho tempo para isso, eu estou ocupado. Eu estou ocupado demais com os meus próprios desejos. Mas o salmista continua e olha só o que diz o verso 4. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra os que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. Essa pessoa está tão profundamente comprometida em sua lealdade moral a Deus, que é insultado pelo pecado, tanto quanto o Senhor é. Ela tem repulsa do pecado. Este que habita na casa do Senhor, ele não ama o pecado, ele tem repulsa, ele tem nojo do pecado. O pecado não é atraente a ele, não é sedutor, não é magnético. Ele quer estar com aqueles que temem a Deus, porque ama o chamado de Deus e a sua justiça. E eu não quero aqui, querido, ser legalista com você, mas eu acho que como seu pastor, é minha obrigação perguntar isso para você. E para ser honesto, com o que você se alimentou essa semana?
Do que você se alimentou essa semana? Quantos dias da semana você abriu a Bíblia de fato e leu a Escritura? E refletiu na palavra? Orou ao Senhor? O que direcionava você enquanto você assistia televisão? O que direcionava você nos seus streamings, nas séries que você assiste? Nas coisas que você vê nas mídias sociais e na internet? Quando você estava lendo alguma coisa, ouvindo uma música, você encontrou coisas divertidas, atraentes demais ao seu coração, que talvez o Senhor abomine isso. Talvez, meus amados, estejamos perdendo a vantagem. Talvez estejamos todos muito dispostos a nos expor em alguma forma de dieta contínua a coisas que são perigosas e poluídas, que vão entorpecendo a nossa sensibilidade moral, que são apresentadas de maneiras tão sedutoras, tão atraentes, tão bonitas, tão lindas, tão tranquilas, mas estão envoltas num drama emocionalmente, ou numa canção atraente, mas isso leva a sua mente, o seu coração, em lugares que ela não deveria ir. O que nós temos deixado os nossos filhos assistirem? Coisas que são sutis e que estão dominando o coração delas? E aí eu pergunto a você de novo, você tem sido atraído por algo que Deus não aprova? Essa pessoa que o Salmo fala é uma pessoa absolutamente fiel à palavra, cujos negócios, nós podemos dizer que eles são corretos, são confiáveis, são movidos por motivos puros. Porque ele jura com dano próprio e ele não muda. E aqui está o que isso significa. Quando a pessoa faz uma promessa, ela cumpre essa promessa, mesmo que essa promessa cause uma espécie de sacrifício pessoal, dor pessoal. Ele deu a sua palavra, ele cumprirá a sua palavra. É isso que o texto está dizendo. Talvez, às vezes você se compromete com alguém e diz assim, mas sabe o que é? Não vai dar certo, porque eu vou ficar prejudicado com esse negócio, né? Então, eu não quero não. Podemos desfazer o negócio? Não, querido, esse aqui é aquele que empenha a sua palavra e mesmo com dano, ele cumpre a sua palavra. Se você puder, busque cada vez mais a presença de Cristo para que você tenha a sua palavra, o seu compromisso realizado. Aquilo que você promete, você cumpra. É isso que o salmista está dizendo aqui. E aí, essa pessoa que não está disposta a ser comprada, veja, ele não aceita suborno. Ele está ali não por vantagem própria. Está lá não para obter ganhos para si mesmo. E aí o texto diz que essa pessoa jamais será abalada. Agora eu gostaria de perguntar algo para você. Olha só o padrão da resposta que nós temos aqui. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo nome? E aí a resposta é, o que vive com integridade e pratica a justiça de coração, fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não fala mal de ninguém. Sua boca é santa, sai só palavra santa da sua boca. Não lança injúria contra os seus vizinhos. Que os seus olhos têm por desprezível ou réprobo. E que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura e não aceita suborno contra inocente. E aí eu faço uma pergunta para você, querido. Se você alcança esse padrão, eu quero pedir para você se colocar de pé. Se você alcança esse padrão, fique de pé, por favor. Sabe, meus irmãos,
É isso que esse salmo faz comigo e com você. Ele nos quebra. Ele nos desmonta da nossa justiça própria. Mas no fundo, eu e você, nós achamos em muitas situações, em muitas áreas da nossa vida, que nós somos bons, que nós somos melhores do que os outros. Mas este salmo é um espelho para mim e para você, para mostrar quem nós somos. E que nós não somos tão bons quanto nós achamos que somos. Este salmo nos humilha, ele nos esmaga, porque na verdade nós sabemos o que vai acontecer. Deus, ele faz isso conosco, ele permite isso conosco, ele permite que isso aconteça conosco para quê? Para que sejamos humilhados, esmagados, arrasados, para acabar com toda e qualquer justiça própria que nós temos, para sermos confortados. Para sermos confortados. Porque este salmo, ele pretende trazer conforto para você. Aí você fala, como assim? Se ele está já me humilhando, é como se estivesse dando tapas na nossa face. O conforto é apenas para aqueles que são primeiramente humilhados, esmagados. Sabe por quê, querido? Eu não sei se você prestou atenção nesse salmo no momento que eu estava expondo ele. Porque este salmo é o salmo do Senhor Jesus Cristo. Este salmo fala de quem? Fala de Jesus. Este salmo aponta o dedo para o Messias que deveria vir, para o Messias que veio, o justo, perfeito, sem erro nenhum. Ele sim, quando esteve e viveu entre nós, e ele é isso, e ele foi isso, era puro de coração. Seu coração nunca discutiu nada além da verdade de Deus. Ele era amoroso com o seu próximo em todos os sentidos. Ele estava inabalavelmente comprometido com o que estava certo. Ele fez uma promessa e ele não desistiu dessa promessa. E essa promessa lhe custou a sua morte. Ele não poderia ser comprado, embora o diabo tenha tentado fazer isso. Eu te dou todos os reinos da terra, se você, prostrado diante de mim, me adorar. Mateus capítulo 4. Embora ele tenha passado por isso, ele não aceita suborno. Então, meu amado, você não pode entender o Salmo de número 15, a menos que você entenda que este Salmo se destina a lembrá-lo de que você e eu nunca, jamais alcançaremos a aceitação de Deus com base na nossa justiça própria, naquilo que eu faço, naquilo que eu acho que faço. Então este salmo me chama e chama a você a abandonar a nossa justiça. Isso me lembra então do texto que nós lemos na nossa liturgia, 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Ele diz assim: aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, porque para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Querido, Cristo é a sua justiça. Ele viveu em seu nome. Cada momento de justiça, toda boa escolha que você faz, toda palavra falada corretamente, toda decisão piedosa que você tem, todo momento de encontro justo que nós vivemos, é porque Cristo nos deu a sua graça. Talvez agora você possa entender mais daquela frase que eu tenho dito constantemente. Quando eu erro, a culpa é minha. Mas quando eu faço alguma coisa certa, é a graça de Deus agindo em mim. Eu sou bom? Eu sou íntegro? Não, amado. É a graça. É a graça que age em nós. Porque Ele alcançou a justiça que eu e você jamais poderíamos alcançar sozinhos. Para que hoje, agora, dia 4 de fevereiro de 2024, eu e você possamos correr em nossas fraquezas, em nossos fracassos, em nosso pecado, em nossa luta, em nossa rebelião contra Ele, e buscar a sua ajuda, e não ter medo, porque a sua justiça foi comprada por Cristo.
e a sua penalidade foi carregada por ele na cruz do Calvário. Portanto, querido, adore ao Senhor. Você é convidado à presença de Deus, a habitar na presença de Deus. E aí vem a questão: quem habitará no teu tabernáculo, Senhor? Quem há de morar no teu santo monte, meu Senhor? Aqueles que por meio da graça foram confortados. Você não precisa fugir da presença de Deus. Você não tem que ter medo, mas você deve correr até Ele. Por quê? Porque o preço foi pago. Eu quero pensar só em mais uma questão com você para fechar e concluir esse sermão, queridos. Esse texto nos esmaga, ele nos humilha, mas ele nos conforta. E qual é o conforto? Cristo, o justo, veio, morreu por nós, para que nós recebêssemos a sua justiça. Então ele aniquila a nossa justiça própria. Mas o Evangelho, ele não é apenas um conforto. O Evangelho é um chamado. E o outro texto que nós lemos na nossa liturgia, Romanos capítulo 1 até o verso 17, mas aqui até o verso 11, Paulo coloca diante de nós estes dois belos confortos do Evangelho. O conforto da remoção da pena condenatória. E essa remoção da sentença, da pena que estava sobre nós, ela é necessário por causa da culpa do pecado. Então Paulo traz à nossa memória esse primeiro conforto, que nós somos livres da culpa do pecado. E o segundo conforto do Evangelho, isso ocorre na presença do Espírito Santo. E esse segundo conforto é a presença do Espírito Santo na nossa vida e a nossa incapacidade de vencer o pecado. E aí o Espírito Santo nos habilita a viver na presença de Deus. Então, o pecado nos deixa culpados, então Cristo faz o quê? Ele carrega a nossa culpa do pecado e nos deixa incapazes. Então, o Espírito é dado a nós, para que possamos vencer o pecado. E quase quando você está celebrando o grande conforto do Evangelho, você chega então no versículo 12 de Romanos. E verso 13, que diz assim: assim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. O que Paulo está dizendo aqui? Você não pode aceitar o conforto do Evangelho sem também aceitar o seu chamado, a sua obrigação. O Evangelho tem um chamado. A graça do Evangelho, ela nos chama a viver uma nova vida. Eu não posso mais viver como eu vivia antes. Então, o que ele nos ensina aqui? Ele nos ensina a dizer não. A graça ensina você a dizer não. Você não pode correr atrás do conforto do Evangelho sem correr também através do chamado. Você nunca pode abraçar o chamado do Evangelho sem correr atrás do seu conforto. Então você tem que dizer não às coisas deste mundo. E aí, sabe, meus irmãos, alguns, quem sabe aqui, estão vivendo vidas que não agradam ao Senhor. Por quê? Porque estão dançando no conforto e se esqueceram do chamado, de dizer não às coisas deste mundo. Alguns estão simplesmente derrotados porque estão tentando viver o chamado do Evangelho, mas se esqueceram do seu conforto. E às vezes parece, em muitas ocasiões, que você que professa conhecer a Jesus, que parece que não conhece, que não vive com Ele. E se a sua vida não é uma expressão de um encontro pessoal com Jesus Cristo, você acha que as pessoas vão ficar atraídas por Jesus por meio do seu testemunho e da sua vida? É fato que as ambas extremidades dessa do conforto e do chamado, elas são perigosas. E este é um belo equilíbrio da palavra de Deus, que esse salmo, que é um glorioso conforto, é também um chamado para nós. Esse padrão não é apenas um padrão irrealista, que você pode dizer, ninguém consegue cumprir. O que o Senhor nos diz em 1 Pedro? Sede santos, porque eu sou santo. Como é que Deus é santo? Ele é santo em tudo aquilo que Ele faz. Isso significa que este padrão
que alguém pode pensar que é completamente irrealista, que é elevado demais, na verdade, é o padrão moral que eu e você somos chamados para viver. E pela graça de Deus, você foi chamado para buscar o impossível. Ser como Jesus. Mas pela graça, Ele nos fortalece dia a dia para vencermos o pecado. Porque na nossa ótica é impossível ser este homem desse salmo. Mas é para isso que Jesus nos chamou. Para esse alto padrão, um nível altíssimo, ser parecido com Jesus. E como nós faremos isso? Pela nossa capacidade? Jamais. Pela ação do Espírito Santo e pela graça de Deus. Esse é o Evangelho, queridos. Então, assim, todos os dias nós temos que buscar esse padrão. Todos os dias nós temos que dizer, é assim que eu quero viver, Senhor. E eu devo orar, ó Senhor, me perdoe porque ontem eu não consegui alcançar esse padrão, mas Senhor, pela Tua graça me ajude hoje a ser íntegro, a ser mais correto naquilo que o Senhor quer, a falar a verdade, a não falar mal dos meus irmãos, a não difamar as pessoas, a amar o meu próximo, a desprezar aquilo que é abominável ao Senhor. Que eu possa cumprir a minha palavra, Senhor, que eu não queira vantagem para mim mesmo. Essa tem que ser a nossa busca, a nossa oração diária, meus amados. Todos os dias nós devemos orar assim. O Salmo 15 nos mostra o conforto e o chamado. E aí, sabe qual é a resposta final? Quem desse modo procede, não será jamais abalado. Você quer essa estabilidade na sua vida? Você quer viver diante do Senhor dessa maneira? Se você colocar um pé no conforto do Evangelho, colocar um pé no chamado do Evangelho, você terá uma vida de estabilidade no Senhor. Porque, na verdade, você está colocando os pés na rocha sólida, que é Cristo Jesus. Construa a sua casa sobre a rocha e jamais construa a sua casa sobre a areia. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.